páginas, né? Nunca vi isso. Mas Deus seja louvado por isso. E tem o Davizinho, o filho do irmão Rodrigo aqui. Ele não pode me ver, que ele já vem com a mãozinha assim, ó. Davizinho, se você estiver ouvindo, um beijo no seu coração. Um beijo pro Davi, filho do David, pro Arthur. Um beijo pro Rodriguinho, pro Noah. Tá faltando mais alguém? Das crianças? Tem um monte, todos que estiver ouvindo aí. Ah, tem uma criancinha aqui, ó. Essa criancinha, do meu tamanho. Um pouco maior, vai. Deus abençoe sua vida, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. O pessoal que está nos acompanhando aí no Facebook. Forte abraço, muito obrigado. O time já se prepara aí, que daqui a pouco ele vai estar adorando ao Senhor. Tá bom? Com os louvores aqui. E agora, qual é? Agora a gente programou para vir aquele pãozinho do céu, sabe? Aquele pãozinho gostoso, maravilhoso. Pessoa que eu amo muito de coração. E eu também aprendi a essa pessoa de boca fechada já é um testemunho maravilhoso, sabe? De vida. Você vê a cópia autenticada de Jesus. Pá! Humilde, singelo. Mas quando abre a boca é só o amor, a fé e a esperança com a palavra de Deus. É com prazer e grande alegria que eu quero convidar aqui o meu grande amigo Jaelson. O Rodrigão vai fazer o fundo? Gente. E eu gostaria que quem for no banheiro vai rapidinho, mas não perde a palavra não, tá? Vamos ficar ali, ó, prestando atenção, porque né, vai falar com a gente, com o nosso coração, amém? Não, pode vir aqui, ó, na cadeira. Só aqui na minha cadeira aqui. Gostei desse M da música. Em homenagem a mim ou outro Marcelo? Quer que tire o vídeo? Não, deixar. Vou aproveitar que a gente vai falar de Jesus. Vai mandando um abraço para o filho enquanto a gente vai levar água. Sim, já. Tá gravando, né? Tá ouvindo isso? Tá ouvindo. Vocês vão tomar café? Não, a gente vai tomar café. Eu já falar. A gente tá bebendo café, mas com o ouvido. Tá ótimo. Eu quero agradecer a oportunidade do David, do Marcelo, do Rodrigo, do Marcelo, do João, Obrigado. do pessoal aí de todo o grupo Restaurados em Cristo. E é uma bênção, né? Ouvir a palavra de Deus através do louvor, pois o louvor também é uma mensagem. Né? Quando nós ouvimos sobre ser de Cristo, pertencer a Cristo, né? É a maior bênção que um ser humano pode ter na vida. E hoje é uma data especial também. Né? Hoje nós temos aí, além de ser a live do pessoal do Restaurados, que já é uma bênção, né? Tem uma data especial hoje é dia 31 de outubro, né? De 2020, e hoje é o dia que se comemora 503 anos da Reforma Protestante. Né? Então hoje é uma data festiva também para todo mundo que professa a fé cristã, que é, vamos dizer assim, o herdeiro da Reforma Protestante, como nós que estamos aqui. Então nós somos muito gratos, né, pela vida do Martinho Lutero, pelo exemplo que ele deu na sua vida e a transformação que ocorreu no mundo. E nós vamos falar um pouco disso. Né? É claro que o texto que nós vamos usar foi exatamente o texto que transformou a vida do Lutero. Né? E qual a importância desse texto? Qual a importância desse versículo da Bíblia, dessa pequena passagem? 2 versículos apenas, né? Mas 2 versículos apenas que transformou a Europa. Né? A Europa era uma antes de Martinho Lutero e se transformou em outra depois dele. Né? Então, assim, foi uma grande transformação. E depois o movimento, né, que veio surgindo após a reforma de Lutero, quando ele funda a igreja luterana, e depois surgem as igrejas reformadas, e dentro das igrejas reformadas as outras igrejas vão se formando até chegar em nós, aqui. Né? No comecinho do século XX surgem os pentecostais, né? Então são todos herdeiros ali da reforma protestante. Né? Seja você que está nos ouvindo, seja você de uma igreja histórica, seja você de uma igreja reformada, seja você de uma igreja pentecostal, seja você de uma igreja neopentecostal, né? Todos vocês são herdeiros da reforma protestante. Todos nós recebemos dele, né, desse movimento de Deus, podemos dizer, do Espírito de Deus na história da humanidade. Vamos ler o texto? Romanos, capítulo 1,
versos 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mais uma vez: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Aleluia. primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. A Reforma Protestante, ela trouxe 5 princípios que são válidos até hoje e que eles são a base da fé cristã. Eles estão em latim, mas nós vamos trazer no português também. Um deles é a sola escritura, ou somente a escritura. A escritura é a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática, né? É o livro inspirado por Deus e que nos direciona a servi-lo. Sola escritura. Sola fide, somente a fé. E aqui nós temos já aqui, olha. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, sola fide, somente a fé. A fé é suficiente. A fé, ela vem de Deus, é um dom que Deus nos dá. Sola gratia, somente a graça. Essa é a terceira. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Toda a humanidade, toda ela, gente, toda a humanidade é resultado da graça de Deus. A graça de Deus tem o seu aspecto que atinge a humanidade inteira, pois se não fosse a graça de Deus, nós nem existiríamos. Então, se nós existimos, o Marcelo falou aqui, olha, se você está respirando, mesmo que você está enfermo, mas você está respirando, esse fôlego de vida foi Deus quem deu. E Ele deu pela sua graça. Então, todas as pessoas recebem, mas existe uma graça especial, uma graça que Deus oferece para aquela pessoa que crê, que é a graça salvadora. Nós temos a graça de estar vivo, a graça de viver, a graça de trabalhar, a graça de ter família. A graça de Deus atinge todas as áreas da nossa vida. Mas há uma, e é essa somente graça que leva para o céu, que é a graça salvadora, que é dada através de Jesus. Solos Christus, somente Cristo. Esta é a quarta. Somente Cristo é o mediador entre homem e Deus. Somente Cristo quebrou a barreira entre a humanidade e Deus. E soli Deo gloria. A glória somente a Deus. Esses 5 princípios são válidos por toda a vida. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e a Deus, somente a glória. Nós encontramos 3 nessa passagem aqui. Solos Christus, somente Cristo, sola fide, somente a fé, e sola gratia, somente a graça. Esses 3 a gente encontra aqui. O apóstolo Paulo foi um perseguidor do cristianismo, um ferrenho perseguidor, porque ele acreditava exatamente que era uma vergonha, a pessoa servir a um Deus que morreu numa cruz. Como que vocês servem alguém que morreu de forma vergonhosa, como o maior criminoso, de uma nação que nem romana, que não tinha nem cidadania romana, um Deus que morreu crucificado? Isso é vergonhoso. Essa era a visão de Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, quando ele tem um encontro com Cristo ressurreto, ele escreve assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, que antes era vergonhoso para o apóstolo Paulo, após a sua conversão, seu encontro com Cristo, se torna o poder de Deus. E olha quem está falando, gente. Um apóstolo dos gentios, que foi transformado por Deus, e que antes perseguia a igreja, e que depois ele escreve, quando ele escreve essa carta aos Romanos, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. O mundo precisa... Qual é a grande necessidade do mundo?
a grande necessidade do mundo é Jesus. O que o mundo precisa? O mundo precisa de Jesus. Qual é a grande necessidade das famílias no nosso mundo? A grande necessidade é Jesus. E o Jesus que trouxe o Evangelho. E o que é isso, Evangelho? Evangelho é essa boa notícia que veio de Deus para a humanidade. E que boa notícia é essa? A notícia de que Cristo veio quebrar a barreira e todo aquele que peca e todo aquele que vive no pecado tem a chance de ser liberto, de ser transformado pelo poder de Deus. Obrigado, Jesus. Uma coisa importante quando nós falamos do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho. O Evangelho ele tem dois aspectos. O primeiro é essa mensagem, é essa boa notícia que vem de Jesus. Marcos começa o seu Evangelho exatamente assim. Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho é essa mensagem, é essa boa notícia que é dada para as pessoas. A humanidade precisa ouvir essa boa notícia. Mas o Evangelho tem um outro aspecto. O Evangelho também é conteúdo. Então ele é a mensagem que é dada, mas ele é o conteúdo que se encontra nessa mensagem. Então, não é qualquer coisa que é Evangelho. O Evangelho tem conteúdo. Nem tudo que se fala é Evangelho, ele tem conteúdo. Então ele é a mensagem, mas também é o conteúdo da própria mensagem. Vamos dizer assim, qual é o conteúdo grande do Evangelho? Uma boa dica é o livro de Romanos. O próprio livro. Quando nós lemos o livro de Romanos inteiro, nós encontramos ali o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente pode encontrar também esse Evangelho de uma forma em miniatura, de uma forma mais resumida. Nós temos a forma abrangente, que é o livro de Romanos, e de uma forma resumida. A forma resumida está em 1 Coríntios 15. Eu vou pegar aqui para vocês agora. Eu estou lendo na Bíblia mesmo. Diz assim: porque primeiro vos entreguei, do versículo 3, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, o que é o Evangelho? A vida, o ministério, a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então tem conteúdo. O Evangelho é Jesus. Então, por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é Jesus. A vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. E é disso que a humanidade precisa, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É muito difícil nós falarmos desse poder de Deus sobre todo aquele que crê. Porque a forma como Deus atua na vida das pessoas é única. E Deus trabalha no coração, no interior das pessoas de uma forma toda especial. Ele atua exatamente dentro da necessidade de cada um. E cada um tem a sua necessidade, cada ser humano tem a sua história, cada ser humano tem a sua característica, cada ser humano é único. E só Deus consegue atingir esse aspecto único que está no ser humano. Por isso que é muito difícil nós falarmos. Mas uma coisa que a gente consegue perceber isso com os nossos olhos e nós damos testemunho é exatamente isso. São pessoas que são libertas, né? São pessoas que são curadas, são pessoas que têm suas vidas transformadas. É aquele pai de família todo problemático que se torna um exemplo, né? É aquele jovem todo problemático que se torna um exemplo, né? É aquela pessoa às vezes destruída, né? Vamos dizer assim, por tudo aquilo que o mundo faz, que é destruir,
né, aquele que está preso nas garras do inimigo, né, Cristo vai lá e transforma. Isso a gente consegue ver. Dentro do coração das pessoas, só elas conseguem saber. Mas é isso que Cristo faz. Cristo, ele transforma a pessoa de forma completa. Ele atinge exatamente naquilo que a pessoa mais precisa. Né? Cristo, ele é o libertador para quem precisa de libertação. Né? Cristo, ele é o médico dos médicos para quem precisa de cura. Né? Cristo é o amigo do solitário. Né? E é como a gente precisa de um amigo nesse mundo, né? Principalmente quem vive em cidade grande. Né? Hoje eu fui no centro de São Paulo, né? E a gente vê gente para tudo quanto é lado. Né? Só que você sabe que você está sozinho. Você olha, tem ali centenas, às vezes milhares de pessoas, mas você está sozinho. Por quê? Porque é cada um levando a sua vida, com a sua correria do dia a dia, cada um indo para o seu trabalho, voltando, e ninguém tem tempo, às vezes, nem de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nem isso muitas vezes acontece. Às vezes, se você dá um bom dia, a pessoa se assusta, achando que pode ser assaltado. É assim a cidade grande. Mas para a pessoa que tem Cristo, não tem solidão, ele não está sozinho. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, ele é amizade para quem está só. Cristo, ele é a cura para quem está doente. Ele é o libertador para quem está aprisionado. Não é? Cristo, ele é realmente aquele que transforma a vida de quem precisa. Do que o mundo precisa? Do que a sociedade precisa? De Cristo. Glória a Deus. É disso que ela precisa. Teve um pregador uma vez que ele estava sem inspiração. Ele estava preparando o sermão dele no escritório dele. Né? É bem antiga essa história. E ele chegava, escrevia, aí amassava a folha, que ele falou: Jesus, eu não estou conseguindo, né? O que eu vou pregar no culto, na igreja, eu vou ter que pregar lá e eu não consigo. E ele percebia que o filho dele, pequenininho, vivia atrapalhando, né? Ele ia lá e o filho dele ia lá e importunava. Ele não conseguia fazer o sermão, não conseguia orar, ou ele orava, ele escrevia e pensava no tema do sermão, e esse tema do sermão não aparecia. E toda hora a criança vinha importunar. Não, pai, fazer isso, fazer aquilo. E chegou uma hora que ele falou: calma aí, eu preciso me concentrar. Aí ele chegou para o filho dele, ele olhou que tinha um mapa, mundi. Aí tinha um mapa mundi lá numa folha, ele falou assim: vou fazer o seguinte. Ele foi e recortou o mapa. Passou a tesoura e recortou. Aí falou assim: agora vai lá e monta esse quebra-cabeça aí. Porque ele falou assim: agora ele demora tentando montar e eu consigo me concentrar aqui no sermão. E rapidinho o menino montou. Foi muito rápido. Aí ele ficou intrigado, ele falou: como? Como que ele conseguiu tão rápido assim? Não se consegue fazer esse mapa mundi tão rápido. Aí ele ficou curioso. Eu falei: filho, vem aqui. Como que você conseguiu consertar esse mapa mundi aí? Pai, eu fiz pelo lado inverso. Como assim o lado inverso? É que o lado inverso tinha um retrato de uma pessoa. Aí ele foi pelo retrato da pessoa, arrumou e só virou. E aí nesse dia o Espírito Santo deu a mensagem para o pregador. Conserte o homem e o mundo será consertado. E é isso que Jesus faz. Jesus conserta a pessoa por dentro e depois a sociedade passa a ser consertada através dessa transformação. A gente consegue ver isso, por exemplo, na vida do próprio Onésimo. Quando fugiu de Filemão para Roma e tem um encontro com Paulo lá em Roma, enquanto Paulo estava preso, e passa a servir Paulo na prisão. E ele conta para Paulo, fala assim: Paulo, olha, eu sou um escravo e eu fugi do meu Senhor. Só que agora eu pertenço a Cristo. E o apóstolo Paulo, numa sociedade que era escravista, a sociedade antiga era escravista, Paulo poderia, muita gente fala assim: poxa vida, mas Paulo, se a gente lê o texto, a gente acha que Paulo era a favor da escravidão. Não era. E a maior prova é assim: Paulo chega para ele, vai lá e volta. Volta lá para o seu Senhor. Volta lá. E eu vou escrever uma carta para ele. E quem lê a carta de Filemão vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo assim, fala assim: olha, Filemão, você é um cristão. O teu escravo fugitivo está voltando, mas não é mais para tratá-lo como escravo, e sim como um irmão em Cristo. E se ele te deu algum prejuízo, eu pago esse prejuízo, mas trate ele como um irmão em Cristo. Aí quando a pessoa lê e fala assim: puxa vida, então Paulo estava aprovando a escravidão. Não, Paulo estava trabalhando na transformação do ser humano, e é na transformação do ser humano que a sociedade é transformada. Por isso que o mundo precisa de Jesus, porque o Evangelho não é
e é uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho oportunidades, Evangelho não é reforma moral. O Evangelho não é uma mudança na ética. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É outra coisa. O Evangelho é outra coisa. Então, o Evangelho não é você que fazia uma coisa errada e deixou de fazer. Isso aí não é Evangelho. Isso aí é você mudando a sua moral, a sua ética. Quando o Evangelho muda a sua vida, é porque ele mudou você. E não somente o seu comportamento, ele mudou você. É a pessoa inteira que é transformado. É a pessoa inteira que é modificado. E isso, claro, vai refletir nas suas ações. É por isso que quando a gente vê pessoas com uma vida transformada, quantas vezes nós vemos pessoas que a gente nem acreditava, como que essa pessoa pode ter a vida transformada dessa forma? A gente fica de boca aberta dessa transformação. Mas a resposta é Jesus Cristo transformando pelo poder do Evangelho. Então, gente, o Evangelho é o poder de Deus que muda o ser humano, que muda a humanidade. Foi essa passagem que o Lutero teve um encontro com Cristo. Lutero achava que ele conseguia se justificar diante de Deus. Ele acreditava que se ele fizesse todas as penitências que ele pudesse fazer, se ele colocasse o seu corpo na mais dura servidão, ele conseguia ser justificado diante de Deus. Era isso assim que ele acreditava. É por isso que ele muitas vezes se flagelava, porque ele falou assim: o meu corpo faz eu pecar, então eu vou fazer esse corpo sofrer para eu não pecar mais. Até que um dia ele lê exatamente essa passagem. E sabe o que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte: que é Deus quem justifica. E é através do sangue de Jesus. Olha o que ele descobriu, gente. Através de Jesus, através do Evangelho, Deus vai olhar para mim como um justo, como uma pessoa justa. E é essa grande transformação que mudou o pensamento das pessoas na Europa, né? O Lutero enfrentou, por causa dessa mensagem, o Lutero, com coragem, enfrentou todo o tradicionalismo e todo o pensamento dominante que tinha na época. E ele usou como recursos duas coisas: sola escritura e a sua consciência. Né? E ele disse, quando ele foi confrontado a ponto de sofrer uma pena de morte, correndo risco de pena de morte, ele falou assim: olha, vocês podem me condenar aquilo que eu acredito, mas se vocês não me provarem pela escritura, eu não concordo com vocês. Né? E outra coisa, eu jamais irei contra a minha própria consciência. Né? Então olha que coisa interessante. Enquanto o mundo já tinha um pensamento predominante, ele falou: não, as escrituras, através da iluminação do Espírito Santo, me mostrou algo diferente. E o mundo foi transformado através da vida desse homem. Né? Ele se transformou, né? Foi o grande mensageiro ali, o grande servo de Deus para a reforma protestante. Por que o dia de hoje é importante? Que foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517, quando ele, que acabou virando símbolo, né? Quando ele prega na Catedral de Wittenberg, né? As 95 teses, né? Contra ensinos de compra, né? de compra de perdão de Deus, essas coisas que aconteciam na sua época. Né? E ele escreveu exatamente 95 teses. E a ideia dele era assim: olha, essas aqui são as ideias que eu apresento para vocês, eu quero debatê-las. Né? E acabou virando um símbolo, né, da Reforma Protestante esse dia. É por isso que hoje se comemora o dia da Reforma Protestante. Né? E tudo aconteceu por causa dessa passagem: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver em Cristo. O que é de fé em fé? É a partir do dia em que Jesus atuou no seu coração e derramou fé no seu coração, que a fé é um dom de Deus. Quando Ele te concede esse dom de crer, de ter fé, a partir desse dia, até o último dia da sua vida, você vai se manter de pé, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Por que é importante isso? Porque na vida temos lutas, temos tribulações, temos dificuldades,
né, enfrentamos diversas barreiras e diversos inimigos. Assim é a vida. Temos altos e baixos. Às vezes estamos doentes, às vezes estamos saudáveis. Às vezes estamos empregados, às vezes desempregados. Né? Às vezes está muito bem na família, às vezes não está tão bem. Às vezes precisamos transformar o nosso coração, porque na nossa vida, na sociedade, nós temos que ser transformados a cada dia por Jesus. Nós temos que receber de Cristo cada vez mais essa graça, essa bênção para a gente viver. Mas uma coisa é importante, mesmo diante de tudo isso, nunca deixe a fé. Nunca deixe de crer em Jesus. Sempre, somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo e somente a fé. Aleluia, Deus. Somente a Escritura e somente a Deus a glória. Por que somente a Deus a glória? Porque o maior compromisso de Jesus, às vezes nós imaginamos assim, olha, o maior compromisso de Jesus é em abençoar as pessoas. Só que a gente se esquece que abençoar as pessoas é uma consequência. O grande compromisso de Deus é com a sua glória. Isso é uma base da reforma, meus irmãos. Né? E você que está nos ouvindo, isso é uma base. Né? O grande compromisso de Deus é com a sua glória. E para a sua glória, as pessoas são transformadas. É para a sua glória que Deus usa a sua família. Por que Deus transformou a sua família? Para a glória dele. Glória a Deus. Amanhã o meu filho estará sendo batizado nas águas. Glória. Né? E por que ele está sendo batizado nas águas? Para a glória de Deus. Né? Famílias transformadas para a glória de Deus. Né? Vidas transformadas para a glória de Deus. Né? Isso toca o meu coração, porque se alguma coisa aconteceu na minha vida, se alguma coisa mudou, foi para a glória dele. Né? Não fui eu, né? Não fui eu. É assim conosco, não somos nós, não é por mérito, ninguém merece, né? E nem vai merecer. Né? Até hoje, tudo que Deus faz na minha vida e na vida de todos vocês que estão aqui, até hoje, tudo que acontece, né? É pela graça dele e é para a glória dele. Amém. É para a glória dele. Aleluia. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? E você que está aí na sua casa, o que você tem que fazer? Coloca o teu joelho no chão e peça para Jesus: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Por que o grupo Restaurados aqui cantou? Às vezes a gente pensa assim, olha, porque eles estão servindo a Jesus. É verdade, eles estão servindo a Jesus. Mas por que eles estão servindo a Jesus? Por causa da glória de Deus. É para a glória de Deus. É pela graça de Deus. Então, os Restaurados aqui cantou simplesmente porque Deus atuou, porque Deus transformou, porque Deus colocou o desejo no coração das pessoas de fazer essa live, por exemplo. Né? Por que Deus fez isso? Para a glória dele. E você que está ouvindo, né, e quer entender isso, isso é o que Deus faz todos os dias na vida de todo aquele que nele crê. Só que tem uma coisa, né? Quem tem um encontro com o Evangelho nunca fica neutro. Nunca fica neutro quem tem um encontro com o Evangelho de Jesus. Quem ouve o Evangelho de Jesus nunca fica neutro, porque o Evangelho de Cristo exige uma postura. E essa postura não é neutra. Olha que o apóstolo Paulo fala isso, né? Que a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus é aroma para aquele que crê. Mas infelizmente é morte para aquele que não crê. Por quê? Porque até mesmo naquele que não crê, Deus será glorificado. Até mesmo naquele que não crê. Porque o Evangelho não deixa ninguém neutro. Então, se você está ouvindo essa mensagem, saiba disso. Você quer receber vida? Receba Jesus. Você quer ter vida transformada? Receba Jesus. Né? Creia em Jesus. Né? Receba essas 5 bênçãos que está aqui nas Escrituras. Né? Só tem um caminho para a humanidade. É a graça, é a fé, é a glória de Deus, é as Escrituras. E o mais importante de tudo é Cristo. Só Cristo transforma o mundo. Perguntaram uma vez para o Billy Graham,
que já faleceu, que já partiu para o Senhor, um servo de Senhor que passou décadas da sua vida servindo a Deus, a vida inteira, como um grande evangelista. Perguntaram uma vez para ele, na época em que derrubaram as Torres Gêmeas, ele é americano, e um canal de TV foi para ele e perguntou assim: olha, onde que estava Deus quando aquelas torres caíram? E ele falou: estava na vida dos bombeiros, dos policiais e de todas as pessoas que arriscaram a vida para salvar os outros. Lá estava Deus. Não é? Então, gente, o que o mundo precisa? De Cristo, de Jesus. Jesus transforma vidas. Nem sempre a vida vai ser perfeita, e não vai ser mesmo. Mas se nós tivermos a nossa vida transformadas por Jesus, nós somos mais que vencedores. O justo viverá pela fé. Essa passagem o apóstolo Paulo tirou de Abacuque. Foi de lá que ele tirou. Isso aqui é um versículo do Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. Abacuque 2,4 está lá. O que Abacuque estava dizendo? Que a nação de Israel estava sendo levada cativa para a Babilônia. E era triste, irmãos. Era muito triste isso. Ser levado cativo por um povo cativeiro. O Abacuque ele ficou muito... ele não entendeu nada, porque ele falou assim: como que pode, Senhor, o Senhor trazer juízo para a nação de Israel e o Senhor vai usar um povo pior que a nação de Israel para disciplinar o teu povo? Você vai usar o ímpio para disciplinar o teu povo? E Deus fala para ele assim, fala assim: olha, com a nação da Babilônia cuido eu, eu cuido deles, e o dia da justiça deles também vai chegar. Hoje eu cuido de vocês. Hoje eu trato com vocês, hoje eu trabalho com vocês. Né? E o Abacuque entendeu que Deus não iria destruir a nação de Israel, que era uma disciplina para a nação de Israel. A disciplina era dura, mas era uma disciplina. Né? Era um momento de julgamento, era um momento de justiça que estava acontecendo ali. E o Abacuque entendeu que diante da dificuldade, diante da luta, né, aqueles que forem justos viveriam. Aqueles que eram justos venceriam aqueles que tinham fé, aqueles que criam. Então, irmãos, ter fé em Deus é ser vitorioso. Crer em Jesus é ser vitorioso. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, eu não tenho como saber isso, mas eu sei que o que Ele fizer será pela sua graça e será vitória para a sua vida. Por quê? Porque Ele vai fazer exatamente aquilo que você precisa. E eu não sei o que você precisa, mas Jesus sabe. Jesus sabe da necessidade de todas as pessoas. Então, por isso que essa passagem ela é algo assim que faz parte da história da humanidade, né? Faz parte da história do mundo. Por quê? Mais uma vez, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe a vida de você que está nos ouvindo, que Deus abençoe as pessoas que estão aqui, e que o Espírito Santo continue tocando na vida de vocês, falando aos seus corações, né? E vamos repetir para a gente concluir, os 5 pontos, né, da Reforma Protestante, e que tem que ficar guardado no nosso coração e saber que isso já é suficiente para a nossa vida. Né? Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Glória a Deus. Que Deus continue sendo glorificado nos restaurados em Cristo. Que Deus continue sendo glorificado na vida dos irmãos e irmãs que estão escutando essa live. E na sua vida, ouvinte, que Deus glorifique o seu nome. Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? É tudo pela graça.
Quero mandar um abraço. Eu estava dando uma olhada aqui, irmãos. Eu sou meio leigo nesse negócio de internet, mas eu vi algumas pessoas que estão nos acompanhando. E eu notei aqui o Alexandre, lá do Projeto Vida. Forte abraço, meu irmão. Ô, glória, Deus Alexandrão. Deus abençoe, Alexandrão. Beleza. Manda um abraço para todos aí, tá bom? Logo mais estaremos aí tomando um café também. A Nathalie, irmã do David, o seu Kimura. Ô, glória, Kimurão. Renata Castro, a Minha Josi, minha prima. irmã, está conectada também. Luciana Santos. Minha A irmã. Flávia, minha prima, lá ali de Pirituba. Minha tia Dilma, um beijo no coração. E a Fabi, foi os que eu consegui pegar ali. Tá bom? E vai dando os joinha aí que depois a gente vai... Vamos fazer um desafio. Tá assistindo? Olha só, você não vai olhar a cor da pessoa. É vocês que estão em casa aí assistindo a gente está falando direto com vocês. Você não vai olhar a cor. Você não vai olhar se é homem, se é mulher. Você não vai olhar se é parente seu. Você não vai olhar se é um amigo de perto ou de longe. Você não vai olhar nada disso. Eu vou te provar que a pregação do evangelho não acontece nos púlpitos. A pregação do evangelho acontece de pessoa para pessoa. Então você vai agora clicar em compartilhar essa live aí, ó, Sim. com seus amigos. Não importa a cor, se ele é branco, preto, azul, vermelho, pink, rosa, não importa. Não importa se é homem, mulher, se é criança, se é adolescente, se é adulto. Não importa se é evangélico, se não é. Você só vai pegar e vai compartilhar. Cada um vai compartilhar com 12 pessoas. Quantas pessoas eu falei, João? 12. Isso. Cada um vai compartilhar com 12 pessoas. Só mulher, Luiz? Não. Qualquer pessoa. Então, a isso a gente vai mostrar aqui que o evangelho ele é pregado de pessoa para pessoa. Verdade. Não é só o pregador que faz a distribuição do pão. Não é o padeiro que faz a distribuição do pão. Não é. Tá ok? Então você que está nos assistindo aí, tá ok? Vamos fazer esse desafio aí, ó. Você vai pegar e vai escolher 12 pessoas e vai mandar compartilhar com ela, tá ok? Tudo bem? E aí depois a gente vai ver se esse número aí vai aumentar, vai diminuir, vai ficar onde está. E isso vai provar a disseminação do evangelho como acontece. Tá ok? Vamos de louvor? Bora. Glória a Deus. Fala pro time se preparando também, né? Tine. Tinha o próximo aí. Aleluias. E tudo isso acontece para a glória de Deus, como foi dito aqui. Aleluias. E tudo porque ele um dia morreu na cruz, mas Deus do céu o ressuscitou. Oh glória, lhe dando um corpo incorruptível, um nome acima de todo nome, e por isso nós estamos alegres. Porque ele vive, nós cremos no amanhã e podemos estar com ele por toda a eternidade. Então, restaurados, vamos declarar: porque ele vive, nós cremos. Você que está em casa, porque ele vive, nós glorificamos. Tudo porque ele vive. Oh glória. Porque ele vive, posso ter no amanhã. Porque ele vive, temor não há.
quero oferecer, hein? Quero Manda. oferecer para Dona Lúcia, minha mãe, tá ok? Tá passando lá em casa, amanhã ela vai embora. Acho que às 8, 9 e meia da noite. Com alguma hora assim. Bom, depois a gente conversa sobre esse assunto aí, restaurante. Então esse corinho de fogo é um corinho de fogo, tá ok? Vamos oferecer pra minha mãe, a missionária Lúcia. Ô glória. Mais alguém que oferecer aí? Fique à vontade. Todo olhando pra mim, o que tá acontecendo? Vamos lá então. É esse aí mesmo? É isso mesmo. Tem certeza? Vamos lá. Deus vai ungir as nossas gargantas aqui. Amém? Não reparem nas vozes. Amém? Nós estamos aqui adorando o Senhor, tá bom? Se está afinado ou não, é o Espírito Santo que vai te revelar. Amém? Vamos lá. Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. Me olham e dizem que eu não estou preparado, me olham e julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe que eu fiz no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, senti o frio e calor, renunciei minhas vontades, pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Por isso não me critique, pergunte a Deus sobre mim. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo, eu sou a mais pequena do deserto. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo, eu sou a mais pequena do deserto. Eu sou a mais pequena do deserto. Eu sou a mais pequena do deserto. Eu sou melhor nem o mais certo, eu sou a mais pequena do deserto. 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 Eu sou melhor nem o mais certo, eu sou a mais pequena do deserto. Não importa que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele. Este é o meu lugar, não sou celebridade, e eu vim aqui é ele. Então pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Pela glória, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui pode passar, ele tá passando, 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 ele tá passando aqui, ele tá passando aí, ele tá passando ali, ele tá passando lá, ele tá passando aqui, ele tá passando aí, ele tá passando ali, ele tá passando lá. Passa Jesus, aqui pode passar, passa Jesus, Jesus pode passar. Aleluia. Deus seja louvado. Bênção do céu. Amém, Jesus. Dona Lúcia, Jesus já passou aí, tá bom? Se a senhora tiver fé, Ele já está curando e está caindo por terra tudo aquilo que está incomodando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E agora é o time? Como que é? Chuva. Tá se preparando ali. O time está afiando a viola ali, daqui a pouco ele vai ter uma participação aqui. E o Roberto está ali só de braço cruzado. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei
Sim. Vem cá, Ti. Deixa Deus te usar aí também. É tudo para a glória de Deus. Ei, som. Ok. Voltou? Aumenta o canal. Aí, aumenta um pouquinho mais.
Agradecer a oportunidade ao grupo. Eu estou sempre atrás das câmeras, ajudando ali na técnica. Eu, o Robério ali, que não deixou na mão também. Fazer mais um louvor aqui. Glória a Deus. E já já o restaurado, agora eu faço parte, né? Glória a Deus. Fazer mais um louvor assim. E
Aleluia! Glória a Deus! Grupo Restaurados. Jesus chama vocês ao palco. Aleluia! Obrigado, time. Eu tava tocando com ele de cigarro. Eu estava tocando com o microfone de cigarro. Ainda bem que é um giro. Marcelo, seu Marcelo. Alô, som? Alô, som? Esse tá ligado. E aí, pessoal? Estamos retornando aqui. Obrigado, Tini. Deus abençoe sua vida, sua família. Alô, som. Agradecer o Roberto ali que também está nas câmeras ali. Amém? E esse microfone aqui não está funcionando. Amém? Deus seja louvado. É o microfone do Silvio Santos. Alô, alô, alô. Ei, ei. Ô, Glória. Estava desligado, irmão. Graças a Deus, o Espírito Santo revelou. Pode dar risada. Amém? Eu não sei qual que é a próxima música aí. Maior que os meus medos. Quer falar alguma coisa, David? Fica à vontade. Eu nunca quero falar nada, né? Sempre falo porque me obrigam a falar, mas eu gosto de ficar quietinho no meu canto. Amém. Mas todos nós temos medos e temores. Com E certeza. muitas das vezes nós deixamos o medo ser maior do que a nossa ação. E o medo, ele paralisa, o medo, ele transforma pensamentos, ele transforma a visão, o medo, ele deixa a pessoa estagnada. E às vezes a pessoa pode até falar, mas eu não tenho medo. Só quando é lançada no fogo mesmo, na prova viva, na atitude, né? Aí que a pessoa descobre, eita nós, eu fui medroso, fui covarde. E a maior coragem está quando a pessoa admite para si mesmo, eu tenho medo, eu sou medroso, eu sozinho eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu preciso de ajuda. Aleluias. Glória a Deus. E lá em 1 João 4 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo. Então, se nós queremos ser corajosos, aleluia, nós temos que estar escondido atrás, debaixo, envolvido no verdadeiro amor. E ele lança fora todo medo, todo medo. Medo de ser sincero, medo de falar eu te amo, medo de ser transparente, medo de mostrar quem você é. Ah, mas eu sou feio, quem falou para você que você é feio? Eu sou lindo. Aleluia. O verdadeiro amor ele transforma, amém? Então vamos cantar a respeito deste amor que lança fora todo medo. Vamos restaurados? Santo Deus. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Glória a Deus. Aleluia. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Eu já não tenho nada. 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 Vamos restaurar, dizer ele é maior que
para o céu. Quem vai te levar para o céu é o sangue do Cordeiro. Esse sim, ele é santo. E ele morreu naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. Aleluia. Amém? Nós nos santificamos porque ele é santo e nós servimos a ele. Então, é por isso que nós nos santificamos. Amém, irmãos? Amém. Estamos juntos ou não estamos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre. Isso, claro. Vamos declarar através deste louvor. Aleluia. Desde o princípio, ele é Jesus. Até o final, o homem é Jesus. Ele nos envolve com um sentimento maravilhoso. E é isso que envolve todas as coisas. Tudo é o amor de Deus por nós.
Ele te escolheu, Ele me escolheu. Aleluia. A gente não valia nada outrora. E hoje estamos aqui para a glória de Deus, como foi pregado, né? Tudo pela graça. Se não fosse a graça, nem aqui nós estaríamos mais. Mas Deus seja louvado por esta noite, Deus seja louvado pela vida de cada um que está aqui, que está acompanhando esta live. Através do sangue de Cristo Jesus, nós vamos ser salvos. Vamos ser, nós já somos salvos. Creio.